Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre reprodução das gimnospermas. Diferente das briófitas e pteridófitas, as gimnospermas são o primeiro grupo de plantas a possuir sementes. E o que isto garantiu a este grupo de plantas? Garantiu a eles ser menos dependente da água, o que se torna extremamente impossível lá para as briófitas e pteridófitas, porque elas são extremamente dependentes da água para poder se reproduzir, como analisamos nas aulas anteriores. Estas plantas elas apresentam suas estruturas bem desenvolvidas. A semente ela é responsável em proteger este embrião, deixar ele todo guardadinho ali, certo? O surgimento também da semente garantiu uma maior dispersão dessas plantas pelo planeta, já, já que nas briófitas e pteridófitas é um pouco mais complicado, né? Porque ele não tem essa semente para poder ser levada por um animal, por um indivíduo a um determinado local, né? E poder ter um surgimento de uma nova gimnosperma. Porém, pessoal, preste atenção nessa informação. E por mais que as gimnospermas elas possuam sementes, elas não vão apresentar nem flores e nem frutos, tá? Porque esses órgãos aqui pertencem a outro grupo de plantas, tá certo? Então, o que vocês têm que lembrar das gimnospermas? Que elas são plantas que possuem sementes. A presença dessas sementes deixou essas plantas menos dependentes da água. Suas estruturas são desenvolvidas. A sua semente protege seu embrião, ok? E que elas não possuem frutos e nem flores. Na reprodução da gimnosperma, o modelo utilizado para explicar a reprodução destas plantas é o pinheiro do Paraná, certo? E o nome da estrutura reprodutiva das gimnospermas são chamados de cone ou estróbilos, tanto para feminino quanto para masculino. O cone feminino ele vai produzir o gameto feminino chamado de ocera, já o cone masculino vai produzir o gameta masculino chamado de grão de pólen. E qual é a diferença entre eles? Está exatamente um pouco no seu formato e tamanho. Por quê? O cone masculino ele é menor e o cone feminino ele é maior, tá certo? Geralmente o cone masculino vem em maior quantidade, né? E o cone feminino, por ele ser maior, ele, ele tem bem menos quantidade do que o masculino. Porém, ele é o mais visível, na maioria das vezes. A semente ela é chamada de pinha, de pinhão, e o cone feminino já com as sementes ela é chamada de pinha. Ou seja, vocês veem isso aqui, né? Esse cone, o estróbilo, eles também podem ser chamados de pinha, tá certo? Aqui, pessoal, temos uma visão geral sobre o ciclo da gimnosperma. E ele inicia com a liberação do grão de pólen pelo cone masculino. Este grão de pólen ele é levado pelo vento, ou seja, ele é polinizado pelo vento até chegar na osfera. Quando este grão de pólen ele chega na estrutura feminina, tá? Que ele encosta, digamos, no pinhão, né? O que vai ocorrer? E essa estrutura ela vai começar a crescer e formar um tubo, por onde o gameta masculino ele vai descer e encontrar a osfera. Percebam, quando ele chega aqui, certo? Ele começa a crescer, né? Ele começa a crescer, vai crescer isso aqui, ó, vai formar o tubo polínico, aqui, ó, para que o gameta masculino ele desça até se encontrar com a osfera. Quando ele se encontra com a osfera, ocorre o quê? A fecundação. Por quê? Porque sabemos que a fecundação é o encontro entre o gameta masculino e o gameta feminino, certo? Depois que ocorre a fecundação, há a formação do zigoto e este zigoto ele vai sofrer várias divisões celulares até
até formar o embrião dentro da semente, certo? Quando este embrião está formadinho lá dentro da semente, esta semente ela já está pronta para formar uma nova planta. Ela necessita apenas cair no local, né? Ou alguém levar ela para um local adequado, ou seja, um solo fértil, para que uma nova planta ela nasça, ela se desenvolva e se torne adulta novamente, né? Forme suas estruturas masculina e feminina e o ciclo inicie novamente, tá certo? Aqui é uma imagem, né, real de uma gimnosperma e podemos identificar a estrutura masculina e feminina. Se lembra lá que eu falei que a estrutura feminina ela é maior, então essa daqui, ó, essas maiores, elas são as estruturas femininas. E onde está a estrutura masculina? Exatamente aqui, essas pequenininhas, ó. Elas estão na parte superior, né? Até porque quando o grão de pólen ele cair, ó, ele cai sobre elas, aí o vento auxilia a cair aqui, ó, nessas estruturazinhas que parece, né, uma pétalazinha, e ocorrer todo aquele processo, né? A gente vai olhar aqui numa imagem mais aumentada, podemos perceber, né, ó, a estrutura masculina, a estrutura feminina, tá certo? E por fim, pessoal, os principais representantes da gimnosperma são os pinheiros. Estamos acostumados a ver nos Estados Unidos, né, no Canadá, lá no Natal, que eles utilizam bastante esses pinheiros. O nosso pinheiro aqui, que é o pinheiro do Paraná, ou chamados de araucárias, e as famosas sequoias, que são aquelas plantas enormes, elas são muito grandes, tanto em largura como em alturas. Elas são maravilhosas, são enormes, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, me procura, tá certo? E a gente vai se comunicando durante o percurso. Um beijo para vocês e até a próxima.